Muito bem, nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de cultuá-lo, não é? É realmente uma riqueza inigualável. É muito valoroso ver o povo de Deus se reunindo, mesmo através da internet, não é? Se reunindo em espírito, em alma, unindo os seus corações para cultuar ao Senhor nosso Deus. Então agora, não é? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu queria convidar você que pode e que tem a sua Bíblia em casa a ligá-la, né, se estiver no celular, ou então abri-la, se você tiver a sua Bíblia no formato tradicional. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas e nós vamos ler os versos de 1 a 11. E o tema da nossa mensagem de hoje à noite é: quando a firmeza se faz mais necessária. Quando é que precisamos ficar mais firmes? E eu não tenho dúvidas de que os dias em que nós estamos vivendo são dias em que nós precisamos ficar mais firmes com Deus, mais firmes na fé, mais firmes na nossa vida devocional, mas o Senhor vai cuidar de nós cada dia. Bem, Lucas 4, do 1 ao 11, diz assim, aliás, eu vou ler Lucas 4, do 1 ao 13, e diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a vida cristã, irmãos e amigos, não é uma apólice de seguro contra os perigos. Muita gente acha que é. Muita gente pensa, não é? Que depois que se tornou cristão, então nenhuma enfermidade vai estar com alguma brecha aberta na vida dessa pessoa. Ela está blindada. Ora, isso não é verdade. Bem disse a Haile: entre um grande privilégio e uma intensa aprovação, existe apenas um passo. E às vezes a aprovação é uma enfermidade, como nós estamos vivenciando agora. Isto é realmente verdade. O texto que nós lemos nos diz que Jesus havia sido batizado, que ele estava começando o seu ministério público, que ele cumprira a lei, e que ele estava empolgado com o trabalho do Pai. No entanto, diz a Escritura que logo após cumprir esses cerimoniais, vivenciou um dos momentos mais difíceis de sua jornada, logo no início dela. Este ano nós começamos o ano entusiasmados. Vimos que no final do ano as pessoas viajaram mais, fizeram mais festas, indicando claramente que a própria situação financeira do país estava em ascensão. O Brasil está melhorando, é o que pensamos, e estava mesmo. Estamos saindo da crise, empregos voltando, igrejas empolgadas e crescendo. Começamos o ano muito bem. Deus realmente cuidando e ouvindo as orações, e o povo trabalhando. Mas de repente, tudo mudou. A vida mudou. A rotina mudou. A doença surgiu distante, mas num instante chegou. De repente, um mundo tão grande ficou pequeno, e de pequeno que ficou, não temos nem para onde correr. Saímos de um momento de euforia, de um início tão promissor, para um vale
e talvez de muita dor, mas nós vamos ter que enfrentar. Jesus saiu do batismo para um deserto, saiu da presença de Deus, guiado pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus enfrentou, e Jesus foi firme, e Jesus venceu, e nós venceremos em nome de Jesus, e nós passaremos em nome de Jesus. Então vamos olhar para as Escrituras, a firmeza do Senhor, o capricho do Senhor no zelo escriturístico, o apego do Senhor ao Pai, e queira Deus nos fazer mais que vencedores através dele, como vencedor ele foi. Que ele nos ajude nessa trajetória a sermos mais firmes ainda. Notemos o texto, em primeiro lugar, observando que o deserto para o qual Jesus foi, o deserto da provação, o deserto da tentação, este mesmo deserto foi assistido pelo próprio Deus provador. Se não notemos, versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E o 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu e nem bebeu. E ao final deles, teve fome. Prestemos atenção, irmãos e amigos, que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Olha, é uma tremenda ignorância pensar que provações ou tentações não são conhecidas e nem permitidas por Deus. Perceba, querido ouvinte, e você que acompanha o culto, o próprio Espírito Santo leva Jesus ao deserto, onde sabia que Jesus seria tentado pelo diabo. Escute, não há 1 centímetro deste universo, não há 1 centímetro deste universo onde os olhos daquele que tudo vê tenham um ponto cego que ele não enxergue. Não há. O Senhor vê todas as coisas e todos os lugares e tudo. Mas o Senhor a ninguém tenta. Todavia, não impede que sejamos tentados. E se houve alguém neste mundo que viveu, não é, no pleno poder do Espírito Santo e foi tentado, este foi o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 35 de Mateus, diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Em Mateus 3, 22, diz que ele foi cheio do Espírito Santo pela ocasião do seu batismo. E no capítulo 4, versículo 1 de Mateus e Lucas, diz que o mesmo Espírito o levou ao deserto. E ele foi tentado pelo diabo. E não uma vez, mas muitas vezes. Então há uma lição muito importante para você e para mim aqui. Viver no poder do Espírito Santo não significa de forma alguma que nós seremos blindados contra as tentações e as provações. Muitas pessoas acabam retirando, queridos irmãos, passagens completamente fora do seu contexto, como por exemplo, aliás, é uma passagem que muita gente tem citado recentemente, né? É o Salmo 91:10, que diz: nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à sua tenda. E essas pessoas, tirando isso do contexto, não é? Referem-se então a essa praga como o coronavírus, e vão dizendo: olha, eu não tenho problema nenhum, eu sou uma pessoa de fé, eu vou andar para lá, vou andar para cá, e eu vou para a igreja, eu vou para fora da igreja, porque a Escritura disse que nenhuma praga chegará à minha tenda. Agora elas esquecem de fazer algumas perguntas muito simples. Primeiro, a quem foi prometido isso? Segundo, quando isso foi prometido? Então, se você olhar o contexto do Salmo e a quem o Salmo foi escrito, você vai ver que Deus está falando com Israel. Você vai ver que eles haviam passado pouco tempo antes, eles tinham visto Deus guardar eles realmente da praga da morte dos primogênitos lá no Egito.
E tem um detalhe, isso só se cumpria se as pessoas fizessem a sua parte no verso 9, que diz, não é? Fazerem de Deus o seu refúgio, ou seja, obediência plena. E vale lembrar que o refúgio naquela ocasião era obedecer entrando na sua casa e passando o sangue do cordeiro na verga da porta. Então é preciso ter um cuidado com as escrituras para falar, para não falar o que Deus não falou e nem afirmar o que Deus não afirmou. O Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado. E meu querido, se Jesus foi, eu e você não seremos. E se Jesus foi provado até a morte, nós não seremos. Agora, Deus é Senhor e soberano, e tudo que Ele permite e faz tem propósitos maiores. Perguntemos olhando para esse texto: Jesus caiu em tentação? Não, pelo contrário. Foi revelado algo escuso de Jesus nessa tentação? Não. Foi revelado, não é, que de fato Jesus era 100% homem, 100% Deus, que Ele não tinha pecado e que Ele nunca pecou. O gene do pecado em todas as instâncias não foi encontrado em Jesus. Então note, o deserto da tentação e provação se tornou no campo da vitória e da exaltação do Senhor Jesus Cristo. E perceba mais, por ter sido em tudo tentado, como vemos, não é, aqui no texto e na vida de Jesus, Hebreus pôde dizer que agora Ele pode socorrer os que são tentados. E aí nós concluímos assim: Deus tem um filho sem pecado, mas Ele não tem nenhum filho que não fora tentado. Ele tem um sem pecado, mas todos os filhos de Deus passaram por tentação. E Jesus passou, e Jesus venceu, e Jesus enfrentou, Ele ficou firme. O diabo queria reprovar Jesus nessa ocasião, mas o que aconteceu foi que Jesus tirou nota 10 na prova. 10, Ele passou, Ele enfrentou, Ele passou. E sabe uma das razões? Ser guiado e submisso ao Espírito Santo de Deus. No final dessa pandemia, qual é a nota que você e eu vamos tirar? E aí nós pensamos também que o primeiro Adão lá no jardim do Éden, que não se sujeitou à direção do Espírito, caiu em pecado em um paraíso. Mas o segundo Adão, sujeito ao Espírito Santo, num deserto, venceu o tentador, venceu a tentação e foi 100% aprovado. Meu querido, o problema não é o lugar ou a situação, mas é quem está guiando a nossa vida. Quem está guiando? Nós estamos no meio de uma epidemia mortal. Não é brincadeira. O número de mortos hoje no nosso país chegou a 25. São mais de 1.500 pessoas infectadas e muito mais serão. E muito mais morrerão. Não é brincadeira. Seremos tentados. Seremos provados de todos os lados. Alguns vão cair. Mas nenhum cristão que se sujeitar ao Espírito Santo sairá pior dessa situação. Mesmo que perca alguém de sua família, sairá melhor e mais forte diante do Senhor Deus. O deserto da tentação, da provação, pode se tornar para mim e para você o lugar da aprovação. O lugar onde nós vamos crescer, amadurecer, estar mais perto do Altíssimo. Queira Deus que seja assim. Queira Deus que seja assim. Em segundo lugar, Jesus foi tentado no deserto, mas nunca tentou o Pai. Ele não tentou o Pai. E aí os versos de 2 a 12 do capítulo 4 de Lucas nos mostram isso. Meus irmãos, é surpreendente a ousadia de Satanás. Ele é ousado. Ele não só tentou o Senhor dos Senhores, como quis causar um colapso na Trindade. Quis jogar as pessoas da Trindade umas contra as outras. Isso não é de se admirar? É. Mas veja, diabo significa aquele que está entre duas ou mais pessoas para gerar confusão, problema, colapso. Foi exatamente o que ele fez.
É exatamente o que muitas vezes ele faz dentro da família, dentro da igreja, dentro das lideranças, dentro dos relacionamentos, no governo, nas nações. Ele é o diabo e age como o diabo. Ele não é uma ideia subjetiva, nem uma energia negativa. Ele é um anjo caído, um ser perverso, maligno, assassino, ladrão e mentiroso. É a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge, o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele age sem trégua, ele não descansa, ele não tira férias, ele é o tentador. E ele tentou Jesus, ousadamente. Não tentará eu e você? Por isso Jesus ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se não, vejamos, Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites, estava com fome, claro. Você já ficou meio dia sem comer? Sente fome? Dá até desespero, né? Imagine 40 dias e 40 noites. Então o diabo tentou Jesus fisicamente. Você será tentado. A fome é uma realidade dolorosa. Perceba o que o diabo faz. Ele tenta Jesus. E como é que ele faz? Ele questiona a filiação de Jesus. Ele diz: se tu és filho de Deus. Ei, você não é crente? Você é filho de Deus? Percebe o que o diabo está querendo fazer aqui? Você consegue enxergar? Olha o que ele está dizendo na realidade. Ele está dizendo assim, ó: veja, você deu ouvido ao teu pai e ao espírito, e o que ganhou? Sabe o que você ganhou? Fome, sede, dor, solidão, isolamento. Deixe de depender desse Deus, tome as rédeas. Mude essa história, mude de rumo, faça um milagre. Você é independente, resolva o problema da fome do seu jeito. Do jeito do seu pai, dói e não funciona. Irmãos, ele é ousado. Ele quis jogar o filho contra o pai. E é muito provável que nos dias que se seguirão, onde estaremos aí em quarentena, reclusos, solitários, isolados, é muito provável que o diabo, ele que não pode tomar o corpo de um crente, mas pode oprimir, tente lançar seus dardos inflamados na minha mente e na sua, dizendo: está vendo? Você que confia em Deus, você que diz que ama a Deus, está aí, ó, vivendo esses dias. O tentador age assim também hoje. E ele vai fazer isso com todos aqueles que ousarem viver como Jesus, na dependência e obediência ao Pai. O diabo odeia crentes que dependem de Deus. Ele vai instigar-nos a agirmos na nossa própria força, sabedoria, criatividade e humanidade. Agora, como é que Jesus reagiu? Sabe como é que Jesus reagiu? Jesus brandiu a espada do Espírito, a palavra de Deus, e enfrentou o diabo e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, quando o diabo quiser te dar o pão da independência, mostre a ele que a sua fome é saciada pelo padeiro do céu. Agora o diabo não parou aí. Depois de tentar fisicamente, tentou Jesus politicamente. É o que dizem os versos de 5 a 8. Se existe alguém neste mundo perseverante, esse é o diabo. Mas ele não é só perseverante, ele é astuto. Ele percebeu que Jesus estava preocupado com o reino dos céus. Como Jesus, os verdadeiros crentes se preocupam com o reino de Deus. Aliás, se tem uma coisa boa que eu tenho visto esses dias, é a preocupação de muitos irmãos com outros irmãos, com o evangelho, com o cuidado. Irmãos se apresentando para cuidar dos nossos irmãos de idade, irmãos se apresentando para falar de Jesus para aqueles que não têm Jesus ainda, na medida que for possível, pessoas divulgando para a internet o evangelho. Que bênção! Agora, o diabo não gosta de pessoas assim, porque pessoas assim se preocupam com o reino de Deus. Meus irmãos, o diabo não pode conhecer os nossos pensamentos, porque ele não é onisciente, mas ele é um ótimo observador. Ele sabe dos vícios de muita gente.
Ele sabe os lugares onde as pessoas vão. Ele sabe o que a pessoa faz quando ninguém está por perto. Ele sabe como a pessoa usa o seu tempo, o seu dinheiro. Sabe do que a pessoa gosta. Sabe quais são os seus verdadeiros valores e quem a pessoa realmente é. E sabe, ele conhecia Jesus. Ele tinha visto Jesus lá no céu, antes de cair. Ele tinha visto Jesus no nascimento, no crescimento, na carpintaria, no batismo e agora no deserto. Ele sabia quais eram as prioridades de Jesus. Meus irmãos, o diabo é um diabo, mas ele não é um bobo. Muita gente acha que o diabo é bobo, tanto que vivem dizendo que pisam na cabeça da serpente, que fazem do diabo gato e sapato. Coitados, já estão engodados, não é? Já estão iludidos, já estão capturados por ele. No caso de Jesus, o diabo levou a um alto monte, lhe mostrou todos os reinos e as glórias deste mundo, prometendo-lhe toda a autoridade. O diabo queria fazer de Jesus o novo César. O poder de Roma estaria em suas mãos, seu povo oprimido estaria em suas mãos. Jerusalém, não Roma, seria a sede do seu governo. O diabo leva a um alto monte e diz: olhe lá embaixo, há um suspiro no vale por uma libertação política. Atenda o povo. Veja, o diabo oferece a Jesus um reino humano de glória sem cruz. Jesus não cedeu, mas muitos cedem. Muitos vão dizer: eu vou orar e aniquilar o poder desse vírus aqui no nosso tempo. Muitas pessoas cedem, querem um poder que Deus não lhes deu. O diabo é astuto e ele o faz todos os dias, e muitos neste mundo caem. Veja, ele oferece a Jesus o poder e a glória, o reino deste mundo. Sem dúvida, ele tem poder. Jesus mesmo disse: ele é o príncipe deste mundo. Mas isso não o faz menos mentiroso. Ele não pode dar a quem quiser. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. O que ele estava querendo era que o Criador Jesus se prostrasse diante da criatura que era ele. Meus irmãos, Jesus é Deus, ele é o Criador, ele é o Senhor de todas as coisas. E Jesus sabia quem ele mesmo era. Jesus se conhecia a si mesmo. O grande problema de muitos cristãos é que não sabem quem são. Eles se entregam às propostas mesquinhas e mentirosas do diabo, deleitam-se nas bolotas dos porcos oferecidas pelo enganador, dobram-se diante do reino deste mundo por não saberem exatamente quem são. Jesus não, Jesus sabia. Nós precisamos saber quem somos. Querido, se você creu em Jesus, você foi criado e salvo por Deus. Se você creu em Jesus, você nasceu de Deus, é regenerado por Deus. Você é filho do Deus vivo. Você não é do reino deste mundo mais. As mazelas deste mundo passam. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O céu, o universo, o mundo e todos os reinos pertencem ao nosso Pai. Por isso, em Lucas 12:32, Jesus mesmo disse: não temam, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Se nos entregássemos mais, meus irmãos, ao livro de Deus, não nos entreteríamos tanto com as revistas do diabo. Se nos entregássemos mais ao santo livro de Deus, se conhecêssemos mais de Deus, mais do que Deus disse sobre o que Ele fez em nós, não nos entregaríamos às revistas de entretenimento do diabo. Deus já nos deu o reino, não somos mais deste mundo. Será que isso é claro para você? Não é sem razão que Paulo disse: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Eu nem sei o que escolho, disse Paulo. Mas o diabo não parou na tentação física, não parou na tentação política e tentou Jesus religiosamente. É os versos 9 a 12 que dizem, que nós já lemos. Meus irmãos, o diabo tem a sua própria religião e usa de muitas placas diferentes para a difundir. O diabo usa até a Bíblia. Ele não usou para tentar Jesus 3, não é? O tempo todo aqui, no capítulo 4. Mas o diabo não usa a Bíblia para edificar ninguém.
Ele usa para tentar, ele é o tentador. Ele distorce o texto, ele tira do contexto, ele faz um pretexto e ele joga para a pessoa como uma rede. E se a pessoa não é a pessoa do livro, cai que nem os peixes caem em busca da comida. Foi o que Jesus usou para vencer o diabo, a palavra. Ao perceber que Jesus estava solidificado nas Escrituras, ele mudou a estratégia e apropriou-se da Escritura para tentar atingir Jesus. A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Porque ele distorce, ele nunca usa ela corretamente. Por vezes, porém, traveste-se de um ótimo religioso. Veja, ele cita o Salmo 91, versículo 10 e 11. Ele cita para Jesus. E agora, será que Jesus vai ser encantoado? Porque está escrito lá, olha, está escrito, Jesus, pula daqui de cima do templo, do pináculo, porque vão mandar aos anjos acerca de ti que te guardem. Ó, está escrito, hein? E que te sustenham nas mãos, para que você nunca tropece com o seu pé em alguma pedra. Está escrito, Jesus, pode pular que os anjos vão te segurar. E aí, Jesus obedeceria ou não? É a Bíblia. Tem muita gente hoje usando a Bíblia para justificar o que está acontecendo, inclusive. Jesus obedeceria ou não? O que o diabo esqueceu-se é que ele estava falando com o autor dela. E o autor conhece cada vírgula do que escreveu. Jesus conhecia o texto. Mais do que Satanás, era a sua palavra. E Jesus sabia da artimanha de Satanás. E Jesus sabia o que talvez você não sabe. Que o diabo omitiu, não é? Um trechinho do versículo. Porque lá no Salmo 91, 10 e 11, tem um trechinho que o diabo não disse. Que diz lá, guardará em todos os seus caminhos. Ou seja, ele vai guardar aqueles que estiverem nos caminhos dele, fazendo a vontade dele, do jeito dele. São os caminhos de Deus. Ou seja, a promessa da guarda de anjos só seria válida se o caminhante estivesse dentro dos caminhos perfeitos de Deus. E estes caminhos não incluíam tentar a Deus, de jeito nenhum. O diabo quer que Jesus faça o que muitos estão fazendo, tentando a Deus. Pessoas tentam a Deus quando colocam Deus à prova numa atitude de credulidade cega e abusiva. Deixe-me citar alguns exemplos. Quando não prestamos atenção quando dirigimos, avançando o sinal, desrespeitando as placas, falando ao celular, não é? Algumas pessoas bebendo, estão tentando a Deus. Gente na praia, avançando até o fundo, quando a placa diz não vá até determinado ponto. Os bombeiros já avisaram, mas a pessoa continua insistindo. E aí é helicóptero que tem que vir para resgatar pessoas, porque pessoas tentam a Deus. Gente que pula nos rios e cachoeiras sem saber se tem pedra no fundo, tem a mínima noção de nadar, estão tentando a Deus. E digo mesmo, em tempos de violência urbana, pessoas saem à noite, vão para lugares arriscados, tentando a Deus. Tentar a Deus quer dizer fazer uso de sua guarda, quando cabe a nós a responsabilidade de agirmos, não é, de acordo com a situação. Uma pessoa que malha e toma bomba, quando vier a consequência, a doença, não tem a menor condição de pedir cura, porque tentou a Deus. A menina que provoca vômitos, a bulimia, para ficar com um corpo magérrimo, quando ficar doente é a mesma coisa, não pode tentar a Deus. O fumante que desenvolve o câncer no pulmão, Deus só age quando não há esse tipo de provocação, meus irmãos. Mas há muita gente tentando a Deus. Estamos em meio a uma pandemia. Já contabilizamos quase 15 mil mortes em todo o mundo. Estamos chocados de ver tantos caixões na Itália. O mundo inteiro está se mobilizando contra este inimigo invisível. Mas alguns estão tentando a Deus. A gente vê pelas ruas idosos que deveriam ficar em casa, caminhando, e indo para cá, indo para lá, como se nada tivesse acontecendo.
líderes religiosos agindo de forma como se fossem donos do poder, dezenas de pessoas nas praias levando na brincadeira, centenas não tomando os mínimos de cuidado, estão tentando a Deus, aí quando orarem, sabe o que Deus vai responder? Nada! Porque a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Por ocasião da praga no Egito, Deus foi muito claro, serão salvos os que estiverem em obediência. O desobediente não precisa nem orar. Na vida de muitos o diabo alcançou o seu propósito. Jesus foi tentado no deserto, mas ele não tentou o Pai. Não tente a Deus. Seja submisso ao Senhor, obedeça, se cuide, para que você possa também vencer como Jesus venceu. Em último lugar, para terminar essa mensagem, Jesus foi o exemplo de firmeza no deserto da tentação. Jesus foi firme, diz o versículo 13, e acabando o diabo toda a tentação, preste atenção, toda a tentação, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, que é um ciclo fechado, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se por algum tempo. Jesus foi o exemplo de firmeza no deserto da tentação. Em nenhum momento Jesus titubeou. Ele não fraquejou. Ele não abriu mão do santo livro e nem da submissão do Espírito Santo. Ele ficou firme como aquele que viu o invisível. Jesus sabia que a tentação não durava para sempre. E meu querido, não vai durar. Essa pandemia não vai durar para sempre. A provação não vai durar para sempre. A luta não vai durar para sempre. Ela vai passar. Ela vai passar. Confie em Deus. Tanto que inspirou o seu servo a escrever: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, mas juntamente com a tentação dará também o escape. 1 Coríntios 10, 13. Esta é a verdade. Veja que o verso 13 diz, no capítulo 4 de Lucas: e acabando o diabo toda a tentação. Queridos, tentações e provações não são eternas, elas passam. O diabo nos tenta para destruir, mas Deus quer nos ver progredindo. No texto em tela, Jesus foi tentado, mas foi aprovado. A tentação revelou sua humanidade perfeita, consequentemente, foi revelado o nosso mediador completo e perfeito. A tentação revelou a impossibilidade de Jesus pecar. A tentação de Jesus e sua vitória encheu-nos de esperança, pois assim como ele venceu, nós podemos vencer também. A tentação de Jesus tornou-se a revelação da derrota do diabo, e Jesus o venceu pela palavra. O inimigo usou todas as armas, mas em tudo foi derrotado. Jesus é o Senhor, querido, é o Rei vitorioso. Ele é o Senhor sobre a natureza. Ele é o Senhor sobre a morte. Ele é o Senhor sobre o diabo. E Ele é o Senhor sobre as enfermidades. O vírus, o coronavírus, pode ter sido uma surpresa para a ciência, para o mundo e para nós. Mas nunca foi para Deus. Até o vírus foi Deus quem fez. Para o lugar certo. Nos seres certos. E Ele também permitiu que isso acontecesse. Ele é soberano. Ele é Senhor. E nós temos que confiar no seu poder. Meu querido, nosso general é Cristo, Ele é o vencedor. Então eu quero convidar você a confiar nele, a permanecer fiel, a permanecer firme, a não titubear, a não vacilar, a não desvanecer, a não negligenciar a sua vida com a palavra. Olha, aproveite esse tempo para ser uma pessoa da palavra, leia a Escritura, ame a palavra, realmente faça com que ela fique internalizada no seu coração, para que quando vier a provação ou a tentação, alicerçado nela, você possa ser mais que vencedor através de Cristo Jesus. Deixe-me terminar essa mensagem. Jesus foi plenamente firme quando enfrentou o inimigo. Sejamos também, meus irmãos. Saibamos que, e aqui eu faço as aplicações finais, enfrentaremos tentações e enfrentaremos provações. Nesta vida não há isenção de tentação. Não houve para Cristo e não haverá para nós.
Sejamos atentos aos ardis de Satanás. Ele usa de diversos métodos. E por quê? Porque conhece nossos pontos vulneráveis. Ele os explora ao máximo. Mas, sobretudo, lembremos que o diabo é perseverante. Note que depois de ser vencido, deixou Jesus até uma outra ocasião oportuna. Então preparemo-nos para as provações, vigiemos para as tentações. Não se esqueça de ser cheio do Espírito Santo, não é? Não se esqueça de se submeter ao Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo, ele tinha comunhão com o Pai, e ele venceu submisso, venceu cheio do poder de Deus com a palavra. Tenha em mira, cada dia, o exemplo que Jesus deixou. Ele foi firme o tempo inteiro. Não abaixou a guarda, não tentou o Pai. Resistamos ao diabo, ele vai fugir de nós. Permaneçamos alerta depois das vitórias, mais ainda, não é? Do que antes das batalhas. E nesses dias de pandemia, nos entreguemos completamente ao Senhor de nossas almas, sem tentá-lo, fazendo nossa parte e buscando a Ele em oração. Quero terminar com um trechinho de um verso que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. E eu termino convidando você, vamos ficar firmes, vamos andar, vamos marchar, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos regar os céus, vamos bombardear, usando uma linguagem bastante comum hoje em dia, os céus com nossas orações. Vamos demonstrar para Deus que nós o amamos, que nós o tememos, que Ele é o Senhor da nossa vida, que nós o queremos, que nós dependemos dEle. Ainda que estejamos num deserto de solidão, de dor, de sofrimento, de angústia, de escassez, ainda que o diabo esteja próximo de nós e nos tente, ainda que sejamos provados, ainda que sejamos realmente forçados, não é? Através da dor. Vamos, meus irmãos, vamos, meus amigos, vamos permanecer fiéis ao Senhor, vamos amar o Senhor, vamos clamar a Deus. O Senhor nos promete: responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E quando terminar tudo isso, nós seremos pessoas melhores, aqui ou na glória. Nós seremos para a glória do nosso Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver,
com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos cultuar o teu nome, porque podemos olhar para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ver que Ele teve um tempo de oração e jejum, foi cheio do Espírito Santo, ainda assim foi tentado ferozmente pelo diabo, mas porque era cheio do Espírito Santo, porque tinha a palavra do Senhor internalizada em seu coração, porque era dependente do Pai, Ele atravessou o deserto, Ele venceu, Ele, ó Deus, tornou-se o nosso mediador, Ele tornou-se o nosso exemplo, e nós queremos, como Ele, nesses dias difíceis, permanecermos firmes, fiéis, zelosos, apegados ao Senhor. Nós oramos para que o Senhor abençoe o teu povo agora, cada família, guarde durante essa semana e nos ajude, Senhor, venha o que vier, a tão quanto Jesus foi firme, sermos também, para que o Senhor seja glorificado e nós com Ele realmente sejamos mais que vencedores. Nós te adoramos e agradecemos por este culto, pedindo a tua bênção para todos os que nos acompanharam também. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe.